do Carnaval, o Congresso Nacional retoma os trabalhos de forma gradual. E a semana promete ser bem agitada. No Senado deve ser votado o projeto da lei das saidinhas, que restringe a saída de presos do semiaberto só para estudo e trabalho. O tema já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública. Já na Câmara dos Deputados, existe a expectativa de votação do projeto conhecido como PL do Combustível do Futuro, em texto que visa a descarbonização da matriz energética de transportes. Estamos com essa corda toda, né? Além disso, líderes partidários devem se reunir para discutir os vetos do presidente Lula ao orçamento desse ano. O principal trecho a ser discutido será o corte de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão, aquelas que você não sabe quem encaminhou. Para um grupo de parlamentares, houve quebra do acordo sobre o que foi aprovado pelo parlamento no final do ano passado. Acácio Miranda, esses projetos todos aqui são alguns bem intencionados, outros mereceriam ser aperfeiçoados, mas se não tiver um acordo de lideranças, entre as lideranças não vai virar nada. Para ter acordo de liderança, tem que haver um entendimento com o governo. Para haver um entendimento com o governo, tem que abrir os cofres, porque o Congresso Nacional já decidiu. Sem dinheiro, não há lealdade. Muito bem, é um dogma do Congresso. Tem que dar dinheiro para ter lealdade. Precisamos de emendas parlamentares. Aí, meu amigo, com 60 bilhões de reais indo para emenda parlamentar, algumas delas você não identifica quem encaminhou a emenda. Na outra, você não sabe a finalidade para qual foi. O Keynes pode ressuscitar, escrever mais 500 livros, que não dá para acertar a economia assim, ó, Cássio Miranda. Capês, a sua ponderação tem vários aspectos interessantes, mas eu vou citar dois. Primeiro, se o Congresso Nacional... Aliás, a principal função do Congresso Nacional é debater. Se os nossos deputados federais e senadores tivessem o mesmo ânimo que os membros da nossa bancada aqui, Brasília estaria funcionando a plenos pulmões. Em segundo lugar, você bem disse a questão do toma lá da cá. O Congresso Nacional funciona com base nas emendas dadas a cada um dos parlamentares. Nós já discutimos aqui inúmeras vezes a questão do presidencialismo de coalizão do Sérgio Abrantes, nós já falamos sobre semipresidencialismo, semiparlamentarismo, mas fato é que enquanto nós estamos discutindo isso, a quantidade de dinheiro que é destinada aos nossos parlamentares vai aumentando cada vez mais. E, por fim, essa discussão sobre os combustíveis limpos. Há umas 3 semanas atrás, nós discutíamos aqui com o professor Robson Farinazzo e ele me deixou encasquetado, como dizia minha avó, com isso. Hoje, os Estados Unidos controlam o petróleo e, obviamente, eles têm força com base nisso. E ele disse que os principais entusiastas dos carros elétricos, daqueles veículos limpos, são os chineses, porque eles estariam enfraquecendo os Estados Unidos. E eu confesso a você, Capês, que desde então tenho pensado sobre isso e dou razão ao nosso amigo Robson Farinazzo, viu? Claro, a China é dependente da matriz energética da Rússia, dos países do Oriente Médio, claro que ela quer se livrar disso e está se aproveitando da guerra da Ucrânia para comprar combustível. Você sabe que, Rose, 20% de todo o combustível mundial foi vendido por outra moeda que não o dólar. É a maior crise que a economia americana pode estar enfrentando. Mas isso é um parênteses. O que nós estamos falando é o seguinte, eu sei que o nosso querido Leandro Ferreira, que é um excelente economista, hein? Não é porque a gente tem nossas discordâncias que vamos desmerecê-lo no seu currículo. Ele é um cara bom, ele é bom, mas ele não pode fazer milagre. 250 bilhões de reais de déficit fiscal, 250 bilhões, 5,6 bilhões para fazer campanha de vereador, 16 bilhões para fazer Lei Rouanet. Meu amigo, o Keynes ia falar o seguinte, espera um pouquinho, amigo, o dinheiro público é para você fazer obras, para incentivar, não é para desperdiçar. Com esse desperdício de dinheiro público, era melhor o Congresso Nacional continuar fechado, porque o que ele produz não compensa o dinheiro que está indo para ele produzir. Ou seja,
Tudo bem, a saidinha não vai sair para visitar a família, vai sair para estudar, ele monta um curso lá, sai e foge do mesmo jeito, se ele quiser fugir. Eu sou a favor de estudar, um grupo de juristas, o fim da progressão de regime e o livramento condicional como sendo um benefício para o sujeito cumprir uma parte preso. Agora, tem livramento condicional, tem sursi, substituição plena restritiva de direito, progressão de regime, é uma confusão e no final não vira nada. Congresso Nacional, está saindo caro esse Congresso, hein, Rosa? Está saindo caro e vai sair mais caro, Capês. Vai sair mais caro que, na minha opinião, o governo vai ceder ao Congresso Nacional e aqueles 5,6 bilhões que o Lula anunciou aí, no começo do ano, de corte das emendas, ele vai devolver ao Congresso, porque no início dos trabalhos legislativos, o Lira já leu o discurso dele lá, rugiu e disse que o orçamento é do povo, né? O povo, você está entendendo aqui, o parlamentar. O orçamento também é do povo, não é só do executivo. O governo sentiu e o governo vai voltar sim com o dinheiro. O governo vai, inclusive, o calendário do pagamento dessas emendas até julho desse ano, porque os parlamentares querem enviar para suas bases eleitorais. Lembrando que esse ano tem eleição de prefeitos e vereadores. O governo não tem força e vai ceder para o Congresso Nacional. Acho que no caso do Senado, apesar de concordar com a tua tese, Capês, tem que votar e aprovar sim, temos que pressionar os senadores. A questão da lei da saidinha, acho que é extremamente importante. Eu concordo com a tua tese, acho que a gente tinha que revisar esse processo de forma mais profunda para não termos a necessidade da saidinha. E, enfim, mas o que está no Congresso sendo votado no Senado Federal é esse projeto, então que a gente dê esse primeiro passo e que se aprove o fim da saidinha como ela está no Congresso Nacional, em especial no Senado. Daniel José, quero ouvir, mas que ridícula essa expressão, saidinha, que coisa ridícula. É o Instituto da Saída a Tempo, tudo vira, já que tudo é avacalhado aqui mesmo, então é saidinha. Mas eu acho que até dá um certo tom jocoso para algo que não deveria existir, exatamente, né? Então, no Brasil sempre tem um improviso, um jeitinho para fazer as coisas e a saidinha, no final de contas, acaba sendo como uma das muitas coisas que a gente tem nesse país que vão nessa direção. Sobre a relação do Congresso com o governo e a dependência financeira, né, que existe por conta do orçamento secreto, que já não é mais nessa terminologia, mas começou dessa forma, para mim, a única maneira de resolver é ao longo do tempo, com muita paciência, a gente, em todas as oportunidades que a gente tiver, educar a população brasileira, fazer com que ela entenda um pouco mais de como a política funciona. E não apoiar mais políticos como esses, que se vendem e votam coisas que não acreditam e coisas que muitas vezes prejudicam a população em troca de uma emenda parlamentar que depois ele vai levar para a cidade dele e vai mostrar, entre aspas, que trabalhou ali para que a cidade tivesse mais recursos, aquela região tivesse mais recursos e assim ele passa a ser bem visto como um bom político e passa a ser reeleito e por aí vai. Então, isso tudo vira um ciclo vicioso e que acaba sendo um modelo que seleciona pessoas que não têm vocação para servir na política, que não têm o interesse do bem comum em primeiro lugar e, no final de contas, quem paga a conta somos todos nós, é o cidadão de bem, é a nossa economia que não cresce e que fica atrás. Assim, esses dias eu estava dando uma olhada em alguns dados de renda per capita do Brasil em relação a outros países da América do Sul e da América Latina e é realmente vergonhosa a situação que o Brasil chegou. A gente está pior que vários países em que alguns anos atrás nós estávamos à frente. Então, o que acontece é que talvez a gente não veja de uma forma muito clara, mas o Brasil está se tornando cada vez mais pobre, sobretudo em relação aos outros países ao longo do tempo. E isso se dá por conta da gente ter na política pessoas mal intencionadas, governos ruins e uma população que vota sem muitas vezes saber o trabalho do político, o impacto que ele tem. Olha só, nem bem entrou o tema da saidinha e o Leandro já fica procurando no meu livro, olha que maldoso, sublinhando coisas para tentar me pegar em alguma contradição. Não vai pegar não, viu? Sua opinião. Eu estou aqui testemunha de que o Fernando Capês, no Legislação Penal Especial, escreve o que ele está falando. Então, bom. E embora eu discorde, né, mas certamente tem muita gente com propriedade para falar sobre a questão das penas alternativas, né, das alternativas à prisão. Acho que uma das razões pelas quais a gente tem um sistema que, na verdade, funciona como uma escola
de malfeitos, né, que atira a pessoa para dentro do crime organizado mais ainda, né, do que ela realmente já está, é a alternativa do desencarceramento, né? Mas o desencarceramento no sentido de que penas de prestação de serviço devem ser mais aplicadas, penas por crimes famélicos não devem ser a prisão, né? A gente tem aqui um debate que eu fiz aqui na semana passada, Capês. Muita gente me criticou, mas muita gente elogiou também, que é a regulamentação da cannabis para além da sua condição de um objeto criminal, né? Então ela tem que ser descriminalizada, ela tem que ser regulamentada no seu uso medicinal, quem sabe até no seu uso recreativo, como faz um monte de países que estão ganhando dinheiro com isso. Daniel falou aqui que nós estamos ficando mais pobres e eu concordo, mas uma das razões para isso é a nossa desigualdade. Nós precisamos fazer com que o país seja um país mais igualitário para que a gente tenha melhores condições de crescer para todos e não apenas para aqueles que têm condições de se livrar de suas condenações por contratarem bons advogados, como são alguns dos meus colegas, inclusive o Capês aqui, que é um excelente criminalista. Muito bem, agradeço bastante, mas eu queria que o professor lesse. Pode ler para mim essa frase, para não parecer? Lê para mim o que está escrito. Lê em voz alta, pessoal, por favor. Foco no professor. A descriminalização das drogas no Oregon, estado norte-americano, está se mostrando desastrosa. Muito bem. Pessoal, em Oregon, deixa eu falar para você, Oregon, os caras estão pedindo demissão da polícia, a cidade está sendo tomada por crime organizado, Portland, que é a capital do Oregon, está desvalorizando ao máximo as propriedades, está uma catástrofe o estado do Oregon e a Califórnia do mesmo jeito. Então, onde tem governos do Partido Democrata, nós não estamos vendo resultados democráticos na gestão.